Bom dia, amados. Quero saudá-los com a graça, a misericórdia e a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém? Hoje nós estamos retomando os devocionais em Salmos. E hoje eu vou falar do Salmo 20. Esse Salmo 20 ele pode ser visto como um ato em que o salmista enfatiza a importância da oração em momentos difíceis. O Salmo 20 é um salmo de fé atribuído a Davi. Seu tom é de bênção às vésperas de uma batalha. O que tudo indica é que Davi estava prestes a enfrentar uma guerra. A batalha se aproximava e todos os preparativos para a batalha, para a guerra, deveriam ser feitos. O deslocamento das tropas, a preparação das armas, o encorajamento dos soldados e outras coisas imprescindíveis para enfrentar o inimigo. Apesar desse momento tenso e tão atarefado, Davi a si mesmo encontra tempo para orar, ou melhor, priorizar a oração antes de qualquer afazer. E não somente para ele, mas para todo o povo. Isso deve nos chamar a atenção, principalmente para o momento que nós vivemos. Muitas coisas acabam assumindo o tempo de Deus, o tempo de adoração, o tempo de oração. Muitas vezes nós atribuímos as grandes tarefas ou as muitas tarefas do nosso dia a dia e negligenciamos esse momento tão especial com Deus que é a oração. O rei Davi, o general, prestes a uma batalha, ele prioriza o tempo com Deus, prioriza a oração, apesar do momento tenso e atarefado. O Salmo 20 é uma narrativa a fim dos israelitas se dirigirem a Deus em oração, pedindo suas bênçãos sobre o exército e chamando por vitória para o seu rei. Esse poema tem 4 momentos que podem ser destacados da seguinte maneira: oração pelo sucesso do rei, versículo de 1 a 4, confiança inabalável em Deus, versículos 5 a 7, a declaração de derrota do inimigo, versículo 8, e finalizando o apelo final no versículo 9. E eu inicio trabalhando ou desenvolvendo com o primeiro momento, o momento do poema que fala a respeito da oração pelo sucesso do rei. Essa oração de intercessão pelo rei, ao ir para a batalha, provavelmente era cantada. E assim diz, esse momento de oração intercessória para o rei. O Senhor te responda no dia da tribulação. O nome do Deus de Jacó te eleve em segurança. Do seu santuário te envie socorro e desde Sião te sustenha. Lembre-se de todas as tuas ofertas de manjares e aceites os teus holocaustos. Conceda-te segundo o teu coração e realize todos os teus desígnios. Celebraremos com júbilo a tua vitória e em nome do nosso Deus hastearemos pendões. Satisfaça o Senhor a todos os teus votos. E essa oração ela inicia com o seguinte termo: o Senhor te responda no dia da tribulação. Ou pode ser dito também no dia de angústia. Provavelmente se refere ao dia de batalha, mas se aplica a qualquer dia difícil, aflitivo da vida do crente. A oração que aqui o salmista nos apresenta é que Jeová, o Deus sustentador do seu lugar santo,
do Santo dos Santos, do templo, do lugar onde simbolizava a presença divina, providenciaria auxílio divino, ajuda na batalha em prol do seu povo. E nesta oração, ou nessa batalha, ou antecipando essa batalha, na dependência e na direção do Senhor, os soldados, na proximidade da batalha, prestes a ir para a guerra, teriam que realizar os sacrifícios necessários como forma de arrependimento e confissão de pecados. Não tem como estar na presença do Senhor com uma vida desregrada e um coração impuro. Essa intercessão deveria ser feita com sincera dedicação, pois estava sendo feito para Deus. Caso contrário, ele não aceitaria. Lembre-se de todas as tuas ofertas de manjares e aceite os teus holocaustos. Conceda-te segundo o teu coração e realize todos os seus desígnios. A oração é para que todos os planos, estratégias do rei tivessem êxito e todas as decisões que o rei tomasse na guerra fossem bem-sucedidas. Israel alcançaria a vitória por causa da presença do Senhor. A confiança de Israel deveria estar arraigada, firmada nas promessas do Senhor, de que ele protegeria o seu povo na guerra. Invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás. Essa é a promessa de Deus que podemos ver lá na frente no Salmo 50, versículo 15. Por conta disso, a confiança e obediência era fundamental para que o sucesso e a vitória do povo de Deus contra todo e qualquer adversário. A confiança, a obediência. É isso que Deus espera do seu povo, para que ele derrame as suas bênçãos sobre toda e qualquer situação de suas vidas. Amados, qual o momento que você está enfrentando hoje, nesses dias? Ou nesses dias? Confia no Deus Altíssimo, no Deus sustentador. Confie nele a situação que você esteja enfrentando. A promessa dele é que ele te livrará. Muitas vezes não te livrando do problema, mas te capacitando para enfrentar o problema. Agindo assim, mesmo antes do livramento, reconheceremos a vitória. E como Israel, ergueremos as nossas bandeiras, celebrando com alegria a vitória no poder que vem do Senhor. O segundo momento na narrativa que eu pretendo destacar é a confiança inabalável em Deus. Versículo 6 e o versículo 7, que diz: agora sei que o Senhor salva o seu ungido. Ele lhe responderá do seu santo céu com a vitoriosa força de sua destra. Uns confiam em carros, outros em cavalos. Nós, porém, nos gloriaremos em o nome do Senhor, nosso Deus. O ungido aqui destacado é o rei Davi, o rei separado por Deus para liderar o povo de Israel. Mas também o salmista está prenunciando o Filho de Deus, que reinará para todo sempre, o Senhor Jesus Cristo, o Messias prometido de Deus. Quando nós olhamos aqui para o versículo 7, que é um versículo que muitas vezes é citado, nós podemos fazer uma pequena reflexão. Desde que exércitos e armas existem, as nações têm se vangloriado de seu poder nas armas,
nos poderes bélicos, nos exércitos e outras forças que a gente pode ver e que podem ser destacados. Mas a história tem nos mostrado que esse poder, ele não é duradouro. Como eu disse, ao longo da história, né, impérios e reinos têm alcançado grande poder, mas também têm alcançado derrotas e grandes humilhações. Os seus poderes desaparecem no mesmo instante, né, ou melhor, as suas derrotas aparecem no mesmo instante que são destacados o seu poder. Né? Ao mesmo tempo que estão lá em cima, rapidamente caem. E nós podemos ver alguns exemplos que a palavra de Deus nos mostra. O faraó confiou em carros. Estes ficaram no fundo do mar. Nabucodonosor confiou na sua força. Na grande Babilônia, caiu nas mãos dos medo-persas. Hitler confiou no seu exército e na sua habilidade de estratégias. Caiu humilhantemente diante do exército russo. Nunca foi o plano de Deus que seu povo dependesse das forças brutas, ou de força bruta para obter a vitória. O ensino de Deus é que confiemos na sua força e no seu poder. Davi sabia que o verdadeiro poder de sua nação não estava nos armamentos, mas no louvor a Deus. Não estava na sua capacidade de ataque, mas no poder de Deus. Amados, esteja certo de que sua confiança esteja estabelecida em Deus. É Ele quem dá vitória eterna, porque somente Deus pode preservar uma nação ou indivíduo. Somente Deus. Nós estamos vivendo momentos difíceis de pandemia. Um ano, entrando para mais um ano, 2021, da Covid-19. Nos aflige, nos deixa assustado, com medo, mas uma coisa que nós não podemos perder de vista, que tudo isso está no controle do Senhor. O Senhor é quem nos sustenta. O Senhor é que preserva nossas vidas. Se Ele atira, louvado seja o Senhor. Se Ele a permanece com as nossas vidas, louvado seja o Senhor. Se Ele dá, louvado seja o Senhor. Se Ele tira, louvado também seja o Senhor. E a pergunta que eu faço é: em quem você confia? O terceiro momento é a declaração da derrota do inimigo. Versículo 8. Eles se encurvam e caem. Nós, porém, nos levantamos e nos mantemos de pé. O rei vê antecipadamente seus inimigos vencidos e descreve o evento como se já tivesse acontecido. Puramente fé, puramente confiança naquele que o sustenta, o Altíssimo, o Jeová eterno. E nós precisamos também desenvolver em nossas vidas essa confiança em toda e qualquer circunstância que nós enfrentamos da vida. Por sermos família de Deus, por sermos povo de Deus, nós não estamos isentos dessas adversidades da vida. Mas nós temos um poder que o mundo não tem. O poder de Deus agindo sobre nós. O Espírito Santo de Deus que nos faz lembrar das promessas do Senhor e que nos convence do pecado, da justiça e do juízo, e que nos revela a Cristo. O que Ele fez é uma atitude e uma vitória que é dado a todos aqueles que creem nele. Né? A cruz para o mundo pode ter sido a morte de Cristo, mas a cruz para o crente
é a vitória de Cristo e o poder de Cristo sobre todo o pecado, sobre Satanás e as ciladas que Satanás prepara para que nós desviemos os nossos caminhos do Senhor. E quando nós olhamos para essa verdade, que por mais que o inimigo venha nos afligir, ele é derrotado por Deus. E nós, por mais que soframos as tentações, as tribulações, as dificuldades, nós temos a vitória no poder de Deus. Não vos veio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejamos tentados além de nossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, com a provação, com a adversidade, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Confie no Senhor. E o quarto momento é o apelo final, versículo 9. Ó Senhor, dá vitória ao Rei, responde-nos quando clamamos. Senhor, concede vitória ao Rei. Provavelmente esse versículo é uma consequência ou uma resposta dos versículos 6 a 8 que nós vimos. Que diz, né? Agora sei que o Senhor salva o seu ungido. Ele lhe responderá do seu santo céu com a vitoriosa força de sua destra. Uns confiam em carros, outros em cavalos. Nós, porém, nos gloriaremos em nome do Senhor, nosso Deus. Senhor, creio em tudo isso. Confio em tudo isso. Que a sua misericórdia seja derramada sobre a vida do teu servo. É esse apelo final que o salmista faz. Essa verdade, essa certeza que nós precisamos ter no nosso coração, mediante as circunstâncias da vida, ou mediante as circunstâncias que nós enfrentamos no nosso dia a dia. O mundo, os homens sem Cristo podem depender das forças próprias, dos poderes das armas, dos carros. Mas nós, crentes no Senhor Jesus Cristo, nós não confiamos nada disso. Nós não confiamos na ciência. Nós não confiamos, por mais que o poder de Deus pode ser manifestado através das vacinas, que tem gerado desconfianças e inseguranças, mas nós confiamos no poder que está por trás de tudo isso. Nós confiamos no Senhor. Ó Senhor, dá vitória ao seu rei. Ó Senhor, dá vitória ao seu povo. Responde-nos quando clamamos. Oremos. Maravilhoso Deus, nós queremos agradecer o Senhor por essas verdades e por esta mensagem tão especial que o teu servo Davi nos apresenta através desse salmo. O salmo de bênçãos, de confiança e de priorização à oração. Como o teu povo precisa orar, como o seu povo precisa reconhecer o poder da oração em nossas vidas, como o seu povo precisa reconhecer o poder daquele que nos abençoa, o abençoador, o Jeová eterno, o sustentador, o Deus Altíssimo. Como nós precisamos deixar de confiar nas forças do homem e precisamos confiar na força do seu poder. Ajude-nos, ó Pai, a lidar com as adversidades. Derrame a tua graça, a tua misericórdia sobre a vida dos teus servos, muitos passando por enfermidades, muitos passando por perseguições, por angústias, por problemas familiares, por problemas no casamento. Ó Pai, desperte-os e toque no coração de cada um deles para que confie e dependa do Senhor. Que o Senhor nos abençoe nosso dia, que o Senhor seja exaltado e glorificado hoje e para todo sempre. Amém.